Kézia, tudo bem? Olá, Kézia, tudo bom? Fernanda, hoje nós vamos falar de herança, mas nós já falamos sobre o regime. E o regime do casamento interfere também na herança. Então nós vamos esclarecer quando há um falecimento no cônjuge ou um divórcio, como fica então? Isso mesmo, né? O regime de casamento, ele interfere diretamente na partilha de bens, seja num divórcio ou numa sucessão, como é o caso do falecimento. Agora, no divórcio, por exemplo, quando é que o cônjuge herda, quando não herda, é isso que nós queremos saber. No divórcio, a partilha vai ser feita de acordo com o regime escolhido. Por exemplo, aqueles casais que optaram pelo regime de comunhão parcial de bens, no divórcio, vão dividir o patrimônio adquirido durante o casamento, 50% para cada um. Se a opção foi pelo regime de comunhão universal de bens, aquele que envolve todos os bens anteriores e durante o casamento, a partilha será feita da metade de todo o patrimônio, tudo que foi construído antes do casamento e durante também. E o regime da separação total de bens feito pela escritura de pacto. Esse regime é o único onde não haverá nenhuma comunicação do patrimônio, ou seja, bens adquiridos antes do casamento e durante a união não serão partilhados. Vai pertencer a quem os adquiriu individualmente. Agora, tem um regime que o cônjuge, ou ele ou ela, já tem a metade e é herdeiro necessário também. Tem uns que ele já tem a metade, mas não é herdeiro necessário. Eu gostaria que... Vamos explicar. Sim, na sucessão é muito importante analisar como vai ser feita a partilha no inventário, que também tem ligação direta com o regime. Por exemplo, aquele casal que optou pelo regime de comunhão universal de bens, aquele que envolve todo o patrimônio, nesse, o cônjuge vai ter a meação, ou seja, 50% de todo o patrimônio do casal, seja os bens adquiridos antes do casamento e os adquiridos na constância. Esse qual é o regime? Esse é o da comunhão universal de bens. Então, ele já pega a metade. Metade de tudo. E ele vai ser herdeiro junto com... Não. Não, ele não vai ser herdeiro, a não ser que o cônjuge deixe um testamento, que aí já é uma outra situação. Agora, fora desse regime, o cônjuge tem a metade e mais ainda. Nós temos, no caso, o regime de comunhão parcial de bens, em que, em caso de sucessão, o patrimônio vai ser dividido da seguinte forma. O que foi adquirido durante o casamento será partilhado 50% à meação do sobrevivente e os outros 50% aos herdeiros do falecido. Porém, se esse falecido deixou bens particulares, ou seja, bens adquiridos antes do casamento, esse cônjuge vai ter direito, sim, como herdeiro, e vai concorrer com os demais nesse bem particular. Ou seja, no bem da constância do casamento, ele tem a metade, e naquele bem adquirido antes do casamento, ele não tem a metade, mas ele tem o direito de concorrer com os demais herdeiros. E a união estável é o mesmo direito do casamento? Bem lembrado. Conforme o STF determinou recentemente, a união estável tem o mesmo valor do casamento civil. então, para divórcio e sucessão, vão se aplicar as mesmas regras. Kézia, por hoje é só. Muito obrigado. Tchau, Kézia. Até a próxima.